A. Efeito vinculante em relação ao Poder Judiciário. Conforme expresso na Constituição, somente os demais órgãos do Poder Judiciário estão vinculados à decisão do STF. Obviamente, o próprio STF não está vinculado e, por isso, pode mudar de entendimento. Obviamente, esta vinculação atinge não apenas os atos de natureza jurisdicional, mas também os atos de natureza administrativa, praticados pelos tribunais. Como a decisão de constitucionalidade e de inconstitucionalidade exige um quórum qualificado, voto de pelo menos 6 ministros, maioria absoluta dos membros, os ministros e órgãos fracionados do STF, primeira e segunda turmas, ficam vinculados pela decisão do plenário dotada de efeitos vinculantes. Nesse sentido, dispõe o artigo 101 do Regimento Interno do STF que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, pronunciada por maioria qualificada, aplica-se aos novos efeitos submetidos às turmas ou ao plenário, salvo o disposto no artigo 103. A ressalva do artigo 103 se refere à possibilidade de qualquer dos ministros propor a revisão da jurisprudência, seja em sede de controle abstrato ou súmula vinculante, contra a decisão de juiz ou tribunal que não observar a decisão do STF, dotada de efeitos vinculantes, cabe reclamação constitucional. Artigo 102, inciso 1, a linha L, Constituição Federal, e artigo 103A, parágrafo 3º da Constituição Federal. B. Efeitos vinculantes em relação ao Poder Executivo. Assim como os demais órgãos do Poder Judiciário, os demais órgãos do Poder Executivo, no momento em que forem implementar a lei, devem observar a decisão do STF com efeitos vinculantes, sob pena de reclamação constitucional por violação da autoridade da decisão do STF. Portanto, está sujeita aos efeitos vinculantes no exercício da atividade administrativa. Mas olha só, você precisa saber que o chefe do Poder Executivo também participa do processo legislativo, seja no momento do exercício da iniciativa de projeto de lei, seja no momento de sanção ou veto de projeto de lei, ou ainda na edição de medidas provisórias, leis delegadas, celebração de tratados internacionais com força de lei. Nestes casos, sua atividade, portanto, assume uma natureza legislativa e, como tal, deve assim ser tratada. C. Efeitos vinculantes em relação ao Poder Legislativo. O STF tem entendimento pacífico no sentido de que o legislador não está afetado pelos efeitos vinculantes da decisão definitiva de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Nas palavras do ministro Sepúlveda Pertence, cada vez que o legislador edita uma lei cujo tema o STF já decidiu ser inconstitucional, é como se fosse um novo convite para análise de sua constitucionalidade. Seguindo ensinamentos da doutrina, que não admite a vinculação do legislador, de acordo com o STF, a finalidade é evitar a fossilização da Constituição. Isto é dizer, evitar que suas normas fiquem petrificadas, impedindo a incorporação de novas realidades, adaptação aos novos desafios e modificação de novos entendimentos. Mutação constitucional. Assim como se pode extrair no julgado abaixo, a função legislativa não é atingida pela eficácia erga omnes nem pelo efeito vinculante. Logo, não cabe reclamação contra a lei inconstitucional. Deve ser proposta nova ADI. Nesse sentido, função legislativa que não é alcançada pela eficácia erga omnes, nem pelo efeito vinculante da decisão cautelar na ação direta, reclamação indeferida liminarmente, agravo regimental improvido, inteligência do artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal e do artigo 28, parágrafo único da Lei Federal número 9.868 de 99. A eficácia geral e o efeito vinculante de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal só atingem os demais órgãos do Poder Judiciário e todos os do Poder Executivo, não alcançando o legislador, que pode editar nova lei com idêntico conteúdo normativo sem ofender a autoridade daquela decisão. Reclamação 2617 de agravo regimental de 2005. A eficácia vinculante dos acórdãos proferidos em controle concentrado de constitucionalidade abrange apenas o objeto na ação e não se estende ao legislador. Inaplicabilidade da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes, 4, agravo regimental desprovido. Reclamação 19541 de agravo regimental de 2016. A.
E você também precisa saber, concurseiro, que todos os poderes públicos praticam atividades administrativas. Assim, quando o legislativo estiver no exercício da função administrativa, por exemplo, contratação de funcionários, deve respeitar a autoridade das decisões do STF, inclusive neste caso, por ser atividade administrativa, está sujeita ao efeito vinculante. Exemplo, súmula número 13, que veda o nepotismo. E aí, meu amigo, tá firme no propósito, entendendo toda a matéria? Que bom, hein? Bora continuar que ainda tem muito mais. Falamos dos limites subjetivos, do efeito vinculante, agora veja